O fogo ardeu, o anjo falou. E aí, mas onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou. As palavras que ainda antes o amor me mostrou. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 11. Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor, nosso Deus, a palavra é essa a qual Jesus disse que tem poder para salvar o homem. Diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse instante. Senhor, neste momento, Deus querido e amado, nós suplicamos ao Senhor uma bênção. Que nesta hora o Senhor fale por meio da exposição da Tua palavra. Senhor Deus, nós, Teu povo, Teus servos, saímos de nossas casas, nossos lares, não para ouvir o homem, Senhor, mas para ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor Deus, nós precisamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo por meio da Sagrada Escritura. Fala aos nossos corações. Senhor Deus, que todo empecilho, toda a cilada, toda a artimanha do maligno que possa impedir-nos de compreender e entender a Tua palavra, porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas não deseja, Senhor Deus, não quer com que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, palavra esta que é para a salvação. Senhor Deus, portanto, toda a artimanha do maligno nesta hora possa cair por terra. Tudo aquilo que possa nos impedir de entender e ouvir a Tua palavra, venha cair, venha ser derribada, assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor possa derribar, para que nesta hora, Senhor Deus, Teu povo, aqueles que aqui se encontram, possam entender a Tua palavra e não sejam apenas ouvintes, Senhor, mas sejam pessoas que venham ouvir, venham guardar e praticar aquilo que iremos meditar essa noite. Nos usa, Senhor Deus, com graça, com misericórdia, para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentados, meus queridos irmãos. O tema da nossa exposição é ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor. Assim como o sermão passado, que foi falando sobre o credo, especificamente sobre o Criador dos céus e da terra, meu objetivo não é concluir essa parte que lemos hoje, mas é apenas dar início a este conteúdo, esta parte do sermão, esta parte da nossa exposição em Apocalipse. Lembrando aos irmãos que o nosso intuito aqui é expor o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, bem como também o credo. Meus irmãos, nós já meditamos, nossa última exposição foi no verso 8, nós já vimos o que significa ser a expressão alfa e ômega, como isso se aplica à Trindade, como isso se aplica ao Pai, como isso se aplica ao Filho, e como é ver e como é entender esse Deus que é essa Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo todo-poderoso, sendo aquele que tem todo o poder em suas mãos. Agora nós estamos entrando na passagem
onde é conhecida como Jesus glorificado, porque a partir do verso 9, João ele vê agora o Cristo glorificado. Observe que agora o que eu quero deixar bem claro aqui é que João não vê o Cristo ressurreto, mas ele vê o Cristo glorificado. Alguém aqui tem noção da diferença disso? Os irmãos aqui têm noção? Alguém já parou para pensar nisso? Talvez você está na igreja, mas você nunca pensou nisso. Meus irmãos, nós temos que entender que o Verbo se fez carne. Jesus um dia veio, e ele veio como homem, nascido de mulher, para cumprir o propósito divino, cumprir o plano de Deus para a redenção, a salvação do homem. Ele foi necessário nascer, se tornar como um de nós, sem pecado, lógico, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria, no ventre de uma virgem. Ele nasceu, cresceu, aos 30 anos começa a pregar o Evangelho. Por volta dos seus 33 anos e meio, Jesus é morto, Jesus é levado àquela cruz como um malfeitor, porque a cruz era para malfeitores, eram para pessoas terríveis, e Jesus é levado àquela cruz, não sendo, mas sendo julgado como um. Tudo isso para cumprir-se a palavra do Senhor pelos profetas. É isso que os evangelistas querem sempre deixar claro, né? Mateus ele faz muito isso. Assim cumpriu-se a palavra do Senhor pelo profeta, ele diz, né? Então ele tem esse intuito. E Jesus, cumprindo o plano de Deus, ele não ficou morto. Jesus não está morto. Ao terceiro dia cumpriu-se o projeto de Deus, onde o Cordeiro Pascual, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, entrega, rende o seu espírito, mas ao terceiro dia, primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Ressuscitou, vencendo, portanto, o maior inimigo do homem, ou um dos maiores inimigos do homem, que é a morte. Ele vence a morte. E agora, Jesus ele recebe o corpo ressurreto. Ele agora, como Paulo diz, né, as primícias. Ele não é um corpo ressuscitado como o de Lázaro, com o qual ele ressuscitou, como da filha de Jairo, como do filho da viúva de Naim, que são pessoas que tornaram a morrer. Mas Jesus ele recebe um corpo agora glorificado. Ele recebe um corpo da ressurreição da qual Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem, né? Ele é o primeiro. Um dia a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que aqueles que estiverem vivos terão seus corpos o quê? Transformados. Meus irmãos, esse corpo de glória, esse corpo da ressurreição, ele é um corpo, por exemplo, que as questões físicas não atingiam. Você lembra que os discípulos de Jesus estavam reunidos em um local, e a Bíblia diz que Jesus entrou naquele local sem precisar abrir porta, sem nada, ele apareceu. Só que é importante lembrar que aquele corpo não era um espírito, era um corpo material, porque quando surge a dúvida no meio dos seus discípulos, você lembra o nome daquele que duvidou? E disse, eu só creio quando eu ver. Você lembra o nome dele? Tomé, não foi? Aí Jesus falou o quê? Olha, Tomé, então é o seguinte, toca nas minhas mãos, né? Vê aqui as minhas mãos, toca no meu lado, justamente aonde o Senhor havia sido ferido, né? E vê que sou eu mesmo. Se Jesus mandou tocar, porque aquele corpo não era um espírito, era um corpo material, era um corpo físico, mas não era um corpo como o nosso, era um corpo agora de glória, da ressurreição. Só que agora João, provavelmente, João aqui teria entre seus 95 e 99 anos, a gente não sabe ao certo, é importante lembrarmos disso. No momento do Apocalipse, quando é revelado esse texto a João, esse livro a João, essa revelação, só tinha de apóstolo vivo quem? João. Todos os outros já haviam sido mortos, haviam sido martirizados, certo? Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado em Roma, certo? Outro
foi esquartejado, né? Teve seu corpo dilacerado e assim por diante. E o próprio João conta a história da igreja, que João tinha sido jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas ele saiu ileso, sem nenhum dano no seu corpo. Tentaram matar o apóstolo João, mas ele saiu ileso. O Senhor o livrou. E o Senhor o livrou, nós entendemos isso. Esse fato que eu acabei de contar para os irmãos não está na Bíblia, isso está naquilo que nós chamamos da história da igreja, né? Dos livros dos chamados pais da igreja, tá certo? O interessante é que, por que João então não morreu como os demais? Eu preciso lembrar a você que um dia Jesus chegou aos seus discípulos e falou que João não iria morrer até que ele voltasse, até que ele viesse. É importante falar isso porque o Senhor havia dito algo a respeito de Pedro. Aí Pedro ficou assim e disse: mas Senhor, e esse aqui? Olha, esse aqui, Pedro, não se preocupe, é o que Jesus está dizendo para Pedro. Não te preocupa, se importa que ele viva até que eu venha. Conta a história, e a Escritura nos mostra isso, o próprio João no seu Evangelho diz isso, né? Que acharam os discípulos que João não morreria até a volta de Jesus. Mas não foi isso que Jesus estava dizendo. Por que João ia permanecer? Porque o Senhor havia, no seu projeto eterno, colocado que João, o apóstolo João, seria aquele que iria receber essa revelação final do livro que nós chamamos hoje de Apocalipse. O Senhor não revelou isso a Paulo, o Senhor não revelou isso a Pedro, embora que todos os apóstolos eles tiveram porções, porque quando você lê um pouquinho de Pedro, você lê um pouquinho de Paulo, você percebe que o Senhor Deus já foi revelando algumas coisas, mas esse todo o final o Senhor deixou bem claro que iria revelar a João. João agora é um último apóstolo vivo, já é um homem idoso, como eu falei, entre 95 a 99 anos. Eu diria que João morreu com 99 a 100 anos por causas naturais, ele não foi martirizado. E esse homem, ele estava pastoreando, ele estava ali liderando a igreja, provavelmente de Éfeso. E ele é preso pelo Império Romano e ele é levado, conduzido a uma ilha chamada Patmos. É isso que nós já meditamos, né? E interessante que João, quando diz, né? Achei-me na ilha chamada Patmos. Essa ilha, se não me engano, ela fica no Mediterrâneo. Essa ilha, ela não tem nada não, é só pedra. Lá não tem como você plantar, lá não tem como você produzir. Tudo indica, alguns historiadores afirmam que os prisioneiros que eram levados para Patmos, eles vinham ali para trabalhar quebrando pedra, né? Porque o Império Romano costumava fazer estradas para facilitar, né, o envio de tropas, a compra ou distribuição do comércio, tá certo? E João estava naquela ilha. E naquela ilha, quando João se achava, portanto, preso, isolado, talvez sozinho, né? Porque talvez ali não tinha nenhum crente com ele, o Senhor revela o livro. Aqui é interessante porque é o seguinte, irmãos, a gente já tem uma lição. Quando o mundo, quando as portas, quando tudo se fecha aqui, Deus, Ele abre a porta. João estava preso, mas eu posso também dizer que ele estava livre, porque mesmo preso, ele recebeu a mensagem de Deus. Meus irmãos, não há nada que nos impeça de nos aproximarmos de Deus. Isso aqui é uma lição que nós temos que aplicar. Quem coloca empecilho para aproximar-se de Deus são vocês mesmos, somos nós mesmos. É você, meu irmão, é você, minha irmã. Porque esse homem, ele poderia pensar: poxa, os meus companheiros morreram por causa da pregação do Evangelho. Eu sou o único que sobrevivi, já tentaram me matar. Eu agora, com 90 e tantos anos, ao invés de ter sossego na minha vida, me colocaram nessa ilha que não tem nada. Eu estou preso, prisioneiro, certo? Ao invés de encontrar um descanso nessa vida, eu agora estou encontrando batalha, luta. Mas João continuou servindo a Deus. Meus irmãos, eu acho que é muito difícil um homem de 95 anos estar preso numa ilha, sem contato nenhum, padecendo necessidade. Eu acho que a sua vida, se comparar a este momento que João, o apóstolo João está vivendo, não chega nem perto. Talvez hoje você está aqui com uma dorzinha, talvez aqui você está com um problema financeiro, um problema familiar, mas nada que possa se mensurar. Porque qual é a perspectiva de um homem de 95 anos ser solto daquela prisão? Guantánamo, né, se eu não me engano, que é uma prisão norte-americana, certo?
que fica, se eu não me engano, em Cuba. Qual é a perspectiva de um prisioneiro dali sair daquele lugar? Nenhuma. Qual é a perspectiva que João tinha de sair dessa ilha? Nenhuma. Mas eu pergunto, vocês encontram João murmurando? Eu falei isso no último sermão e vou voltar para esse ponto. Porque o João, esse homem de 95 anos, preso, por causa do quê? Ele fez algum mal? Não, ele está pregando o Evangelho. Fazendo aquilo que eu falei, gastando a sua vida com o Evangelho. E gastar a vida com o Evangelho é muitas vezes se colocar até em perigo por causa do Evangelho. Eu não vejo João murmurando, eu não vejo João reclamando. Eu vejo João tendo uma outra posição. Uma posição de adoração, uma posição de servo, uma posição de alguém que quer servir ao Senhor. Lembre disso. As coisas podem se fechar aqui, mas Deus ele pode abrir os meios. Volto e aplico mais uma vez a segunda lição. Não há nada que possa nos impedir. É importante lembrar que Tiago fala isso, né? Mas eu estou sendo tentado e a tentação tem sido muito grande. Tiago deixa bem claro, não há tentação, não há nenhuma tentação humana que venha sobre vós que não possa ser resistida. Nós podemos resistir à tentação. Nós podemos resistir à investida do maligno. Como é que nós vamos resistir? Sendo fiel. E eu quero voltar para essa tônica. Fidelidade. Quem é fiel, Deus ele vai honrar. Quem for fiel, Deus vai preservar. Quem for fiel, Deus vai sustentar. O Senhor, ele abençoa aquele que é fiel para com ele. E eu reitero aquilo que eu falei no último culto aqui. Jesus deixou bem claro: aquele que me ama é quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Meus irmãos, então o verso 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro no quê? Na tribulação. Observe que João ele fala: companheiro na bênção? Companheiro na vitória? Não, companheiro aonde? Na tribulação. O evangelho que nós temos visto nos últimos dias, o evangelho moderno, o evangelho contemporâneo, o evangelho atual, ele é o evangelho que diz o quê? Você é crente, então você é vitorioso, você veio para vencer. Não, crente não é para estar passando fome, crente não é para estar passando dificuldade, crente não é para estar doente, crente não é para estar enfrentando batalha, crente é para ser vitorioso. Crente é aquele que ele acorda de manhã e já vence tudo e acabou, é só bênção, é só chuva de alegria, maravilha. Mas não é isso que João está dizendo. Ele diz que é irmão vosso, irmão nosso e companheiro na tribulação. Crente vai ter tribulação, crente vai ter dificuldade, crente vai ter problema, crente vai ter lutas e batalhas em suas vidas. Se você não entender que vida cristã é uma vida de batalha, meu irmão, você ainda não entendeu o evangelho. Contudo, eu quero deixar bem claro que o nosso Deus é um Deus também que abençoa. O nosso Deus é um Deus que só manda batalha, não. Não é um Deus que só deixa a gente na prova, mas Ele é um Deus que abençoa. Mas Ele deixa bem claro que as provas, as lutas virão, e isso será para quê? Para nos aperfeiçoar. Lembre, irmãos, que ali em geral está se aplicando ao mundo, a igreja e o mundo, mas também tem como vermos aquele texto e aplicar também no meio do povo de Deus, quando Jesus fala sobre a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. As tribulações, é também para determinar, as batalhas também são para determinar se somos joio, parecemos com trigo, mas não somos trigo, ou se somos trigo. Quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vimos isso. As pessoas eram, e o Senhor foi separando quem é crente, quem é servo e quem não é. Nós temos três gente. Meus irmãos, mas voltando aqui ao ponto, além de João identificar-se no verso 9 aqui como irmão, se você lembra, João ele primeiro se identifica no capítulo 1 de Apocalipse como o quê? Como servo. Volte para o verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele
enviando por intermédio do seu anjo, notificou a quem, irmãos? Leia aí, por favor. Notificou a quem? João é que está escrevendo. Ele está dizendo que ele é o que de Deus? Servo. Meus irmãos, eu quero aqui analisar com vocês duas coisas. O tema do meu sermão é ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor para quê? Primeiro sermão, que é esse, sobre esse tema, eu quero analisar com você que a voz do Senhor, nós devemos ouvir a voz do Senhor, voz esta que vai direcionar o crente, o servo, a igreja, para ter duas posturas ou duas posições diante do Deus Altíssimo. A primeira posição que a voz do Senhor nos direciona é a posição de servo. A segunda posição que o Senhor nos direciona é a posição de irmão, a posição da irmandade. Meus irmãos, vamos analisar a primeira posição, que é a primeira postura, que é a postura de servo. O crente, ele precisa ser, antes de qualquer coisa, servo. Servo de quem? De Deus. Servo de Jesus. Meus irmãos, para isso nós temos que entender logo o que significa ser servo. A palavra servo, e nós vamos ver muito isso na Bíblia, né? Servo. Servo de Deus, servo de Jesus Cristo, aos servos amados de Deus. Nós vamos ver muito essa expressão. A palavra servo, ela pode ser traduzida melhor, ou literalmente, como escravo. A palavra servo pode ser traduzida do grego como escravo. Tem uma carta na Bíblia, que é a carta de Paulo a Filemon. Filemon, ele era um crente, um homem rico, e esse homem tinha servos. E se você já leu essa pequenina carta de Filemon, você vai ver que Paulo ele vai escrever aquela carta, rogando por uma vida de um escravo de Filemon que havia fugido, e que provavelmente Paulo teve contato com esse homem, esse escravo fugitivo, na prisão, quando Paulo estava preso. E provavelmente Paulo pregou o evangelho a este escravo na prisão. E Paulo agora vai rogar para que Filemon receba novamente este escravo fugitivo, mas não o receba apenas como escravo, mas agora o receba como irmão em Cristo Jesus. É interessante porque você observa que para o tempo antigo, para a igreja daquela época, a expressão servo era compreendida com toda certeza, era compreendida na sua integralidade, era entendida na sua perfeição. Quando alguém chegava para um cristão primitivo e dizia assim, eu sou um servo de Jesus Cristo, ele compreendia perfeitamente o que aquele irmão estava falando. Eu vou até dizer aos irmãos que quando um crente da igreja primitiva dizia, eu sou servo de Jesus, o ímpio, os pagãos, entendiam perfeitamente o que aquele homem estava dizendo. Tanto que o Império Romano perseguiu a igreja, por quê? Qual foi o motivo da perseguição do Império Romano contra os cristãos? Porque os cristãos, havia no Império Romano o culto ao imperador. Então o que é que dizia? Olha, você pode ter os seus deuses, porque aquele mundo pagão, o mundo antigo era um mundo de politeísmo, né? Então você pode servir aos seus deuses, mas você também tem que prestar culto ao imperador romano, porque o imperador ele não é visto apenas como um homem, ele é visto também como um deus. E os cristãos faziam o quê? Eles prestavam culto ao imperador romano? Não. Eles diziam, nós respeitamos, nós honramos o imperador, mas nós só servimos a Jesus Cristo. Por isso eles foram perseguidos. Aí a gente vai ter aquele louvor, né? Sempre vou lembrar, né? Porque os cristãos foram mandados para as areias de leões, foram queimados, foram crucificados, porque eles diziam que só se prostrariam diante de Jesus. Por que os romanos então tiveram tanta raiva dos cristãos, do Império Romano? Porque quando alguém dizia isso, estava dizendo que aquela pessoa se colocava como um escravo de Jesus Cristo. Tanto que eles diziam, diga que César é o Senhor. Aí os cristãos diziam, não, César é o imperador, mas só Jesus é o Senhor. Não é o Senhor como nós entendemos hoje, né? Quando alguém liga para você, alô, aqui é
da empresa fulana, eu gostaria de falar com o senhor Eugênio. Hoje nós usamos o senhor como um pronome, uma expressão de tratamento, né? Um pronome de tratamento, senhor, senhora. Naquele tempo o senhor significa autoridade. Então quando alguém dizia que Jesus é o Senhor, é porque ele reconhecia uma autoridade soberana, e essa autoridade era de Jesus Cristo. Ele era servo, era escravo de Jesus. Agora vamos voltar para o significado da palavra escravo. O escravo tem poder sobre ele? Não. O que o dono do escravo mandava, o escravo deveria fazer, obedecer. O escravo não tinha autoridade sobre ele, embora que no Império Romano existisse, no primeiro momento, uma lei que protegia o escravo. Depois essas leis foram sendo abolidas, chegou um momento que o dono de escravo ele poderia até mesmo matar o seu escravo. Chegou um momento do Império Romano que para o escravo ser morto ele tinha que ser julgado pela lei romana. Só que foram sendo derrubadas essas leis. Chegou um momento que o senhor de escravo, se o escravo ele fizesse algum mal, ele desse prejuízo, ele poderia matar o seu escravo sem pedir autorização. Então assim, naquele tempo, alguém que lesse essa expressão, servo de Jesus, ou que o Senhor notificou ao seu servo João, ele estava entendendo que João estava dizendo que ele era um escravo de Jesus. E João como um servo, João como um escravo, João está dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa que obedeço a Jesus. O que Deus me manda fazer, o que Deus me orienta, eu vou fazer. E eu quero lembrar os irmãos aqui, o que é que Deus nos orienta? O que é que Deus manda a igreja fazer? Vamos lembrar de algumas coisas? Para saber se você é crente de verdade, se você é escravo de Jesus, se é servo. E aqui eu quero chamar a sua atenção um pouquinho antes. Paulo diz que ele é livre de Jesus, mas Paulo também diz que ele é escravo de Jesus. Ele é ao ponto de dizer que eu sou prisioneiro de Cristo. Quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que o crente ele é um prisioneiro, como o mundo diz. Mas ele está dizendo o seguinte: eu, quando fui salvo por Jesus, eu estou agora amarrado a Cristo. Eu estou preso a Cristo. Eu não consigo viver sem Jesus, sem Cristo. Eu sou um prisioneiro de Cristo. É nesse sentido. Que pena que nós temos visto nos últimos dias muita gente que se diz servo de Deus, mas que vivem sem Cristo. E quando eu falo isso, não estou falando só de Siló, igreja cristã, não. Eu estou falando da igreja evangélica brasileira como um todo. Hoje, meus irmãos, e aqui meus irmãos, só para poder entender, deixa eu primeiro terminar esse ponto aqui, o que nós precisamos obedecer para sermos escravos de Jesus, servos de Jesus, e depois como isso se aplica na sociedade. O Senhor Jesus falou o seguinte, que nós deveríamos ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Olhe para você. Seja sincero com você. Você tem anunciado o Evangelho? Jesus falou que aquele que fosse seu servo iria obedecer os seus mandamentos. E eu vou lembrar apenas de dois, dos quais Jesus falou que eram os maiores, quando ele vai responder aos judeus. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, força e entendimento. Significa o seguinte, que você não mede esforços para servir e amar a Deus. Se for preciso morrer por Deus, você morre, porque você o ama de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Nós temos amado a Deus assim? Ou na primeira prova nós temos abandonado a Deus? Você observa que nós estamos mais para ser maus servos do que bons servos. E eu lembro aquela palavra do servo. Havia um senhor que viajou e ele deixou o seu servo tomando conta da sua casa, dos seus bens e de todos os outros servos. Partindo o senhor e tendo demorado, este servo começou a maltratar os demais e começou agora a usufruir de tudo aquilo do seu senhor. Aí o Senhor Jesus diz: servo mau, que voltará. E quando o Senhor voltar, como é que ele vai tratar com esse servo que está servindo de maneira errada? Aí ele vem: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar servindo assim como? De maneira fiel. Se eu tenho sido mau servo, eu pergunto: como será no dia em que o Senhor, o meu dono, há um louvor que nós cantamos que diz isso, né? Que Ele é dono.
da chuva, não é isso? Do sol e do mar. Ele é dono da alegria, do chorar, Ele é dono de tudo. Quando o dono voltar, como é que vai ser esse encontro com você? Meus irmãos, eu observo que são 7 anos que nós estamos aqui, mas eu observo que nesses 7 anos eu tenho pregado mais para religiosos do que para cegos. É triste dizer, eu não sei se você fica triste, mas eu fico extremamente triste. Por quê? Porque o religioso é pronto para julgar o próximo, o religioso é pronto para acusar o ímpio, ele é pronto para falar mal de todo mundo, ele é o melhor, porque do meu jeito é assim, e não sei o quê, porque olha, as coisas de Deus tem que ser assim, e tal. Aí o religioso ele chega e diz, irmãos, tem que ser assim, e não sei o quê, porque irmão, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter um bom testemunho. Mas ele não faz nada disso, ele é um fariseu. Há um texto muito bom do nosso pastor presidente, pastor Eduardo, eu recomendo, vai lá no grupo, coloca lá, fui fariseu, Eduardo Damasceno, ou você coloca, fui fariseu, Siló Igreja Cristã, aí vai aparecer o link do texto, lê esse texto, essa mensagem que o pastor Eduardo escreveu, porque tem muita gente na igreja que são fariseus, não são servos, e quando eu penso em fariseu, eu penso naquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele fazia o quê? Porque o servo, ele faz o que o publicano fez. O servo, ele olha para si e diz o seguinte, meu Deus, eu estou na igreja, mas não é porque eu sou bom, eu estou na igreja porque Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, foi Ele que me salvou. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, de tão falho e pecador que eu sou. Mas tem crente que ele é igual ao fariseu, Senhor, Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como aquele publicano, eu devolvo o dízimo, eu cumpro com a lei, guardo os teus mandamentos, guardo as festas e tal. Irmão, não adianta guardar o dia do Senhor, não adianta ser dizimista, não adianta ler Bíblia, não adianta orar, se tudo isso é feito de forma religiosa e não de coração, e não de alma. O Senhor quer que nós sirvamos a Ele em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós temos que entender essa diferença. Eu converso direto, vai ou não vai, eu converso com um familiar meu, não, mas é porque tem que levar fulano para a igreja. Aí eu digo, está errado, eu não tenho que levar para a igreja, eu tenho que levar para Cristo. Eu fico angustiado porque eu vejo as pessoas dizendo, não, tem que levar para a igreja, achando que levar para a igreja resolve. Nós temos que levar para Cristo, porque quem resolve a vida do homem, quem transforma, quem salva é Jesus. A igreja é apenas um caminho, a igreja, nem desculpa o caminho, mas a igreja é apenas um local onde a igreja se reúne para falar de Cristo, para anunciar a Cristo. Mas eu não posso condicionar a salvação de alguém pelo fato dela vir ao culto, não. Eu tenho que levar ela para Cristo. Quando eu levar ela para Cristo, ela vai entender que ela precisa cultuar, ela vai entender que ela precisa estar em comunhão, ela vai entender que precisa estar com os irmãos. Mas ela primeiro precisa ser servo de Jesus Cristo. E ser servo de Jesus, meus irmãos, não é fácil. Nenhum sentido. Qual sentido? Ser servo de Jesus é morrer. Você precisa morrer. Eu preciso morrer. Nós precisamos morrer. Morrer com Cristo para este mundo. E morrer é muitas vezes abrir mão dos nossos desejos e vontade. Fulano, por que tu não faz isso? Eu não faço porque eu sou um servo de Jesus Cristo. Então a igreja está te proibindo, o pastor te proíbe. Não. Eu posso fazer, mas nem tudo que é permitido, nem tudo que eu faço me é lícito. Ou melhor, né? Nem tudo que é lícito realmente vai ser de bom proveito para mim. Porque eu preciso servir a Jesus. Sabe por que eu não escuto aquela música? Porque não vai edificar a minha alma. Você sabe por que eu não participo dessa coisa do mundo? Porque isso não vai me aproximar de Cristo. Sabe por quê? Porque os dias estão se passando, as horas, os minutos. Jesus voltará
E é melhor que eu gaste mais e mais tempo com as coisas santas de Deus do que com as coisas dessa vida. Nós estamos aqui hoje, irmãos. Você sabe se amanhã a gente está lá? Nós temos que estar preparados. Nós temos que ser servos. Mas tem um detalhe. Quando alguém escolhe ser servo de Deus, quando alguém nega a sua vida, como Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando alguém escolhe fazer isso, aí não é mais difícil, irmão do carro. Aí é fácil. Aí ser decapitado em Roma, como Paulo foi, não vai ser difícil. Vai ser até fácil. Porque Paulo vai dizer o seguinte, que o morrer, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, né? Mas o viver é Cristo. Para nós, servir a Deus, se for preciso perder essa vida, para nós será um grande ganho. Porque nós estaremos com o Senhor. Porque nós precisamos, não é de carro novo, não é de moto nova, não é de fartura. Essas coisas são boas? São. Se Deus nos der, maravilha, vamos usar para a glória de Deus. Mas o melhor de tudo é estar com o Senhor. Meus irmãos, João, ele fez isso. João estava naquela ilha, preso para a glória de Deus, porque ele era o servo de Jesus. E meus irmãos, a igreja precisa ser serva de Jesus. A igreja, nós como um todo, não podemos servir ao homem, não podemos servir a um dogma, não podemos servir a teologias, nós temos que servir a Jesus. Lógico, servir a Jesus significa seguir uma boa doutrina, uma boa teologia, tá certo? Mas acima de tudo, nós temos que servir a Jesus. Jesus tem que ser o meu Senhor, Jesus tem que ser o meu Deus, Jesus tem que ser o dono da minha vida. Tudo que eu tenho que fazer tem que ser para o Senhor, porque foi Ele que me amou, foi Ele que morreu na cruz por mim, foi Ele que se gastou por mim, foi Ele que ressuscitou por mim, foi Ele que foi a destra de Deus Pai por mim, e foi Ele que prometeu que Ele vai me buscar a partir do momento que eu o servir. Jesus tem que ser tudo da minha vida, Jesus tem que ser tudo para mim. Eu tenho que amá-lo de toda a minha alma. Você ama o seu esposo, você ama a sua esposa, maravilha, né? Que coisa linda, mas você tem que amar mais a Jesus. Sabe por quê? Porque se o esposo e a esposa não quiserem servir a Jesus, você tem que servi-lo. Você ama os seus filhos? Não amamos os nossos filhos, mas eu tenho que amar mais a Jesus, porque se meus filhos não quiserem servir a Deus, eu tenho que servir, porque Cristo é maior para mim, Cristo é o meu Senhor, Cristo tem que ser tudo, o principal na minha vida. E o crente como servo? O crente como servo, ele tem que ser alguém que precisa saber que vai passar batalha, vai passar perseguição. O mundo vai nos odiar, o mundo vai nos criticar, o mundo vai nos perseguir. Mas glória a Deus por isso, porque se não acontecer isso, meus irmãos, estamos errados. Porque Jesus falou que o mundo odeia e automaticamente o mundo iria nos odiar. Se o mundo está me amando... Se meus coleguinhas da escola, do meu trabalho estão gostando muito de mim, eu preciso ter um certo cuidado, porque eu acho que eu não estou sendo aquilo que eu ia colocar para vocês, e agora eu vou entrar nesse ponto: sal da terra e luz do mundo. Irmãs e irmãs que cozinham, as irmãs sabem, para uma panela de pressão cheia de feijão, quanto se usa de sal? Eu sei que variam. As irmãs costumam usar quanto de sal? Com uma panela cheia de feijão. Quanto de sal? Pode falar quanto? Pouco, pouco quanto? Uma colherzinha de chá? Uma colherzinha de chá? Mais ou menos isso? Menos? Uma colher de sopa. Vamos lá. Para 1 quilo de feijão. Para 1 quilo de feijão. Meia colher. Para 1 quilo de feijão. Meus irmãos, observe uma coisa interessante. Para 1 quilo de feijão a gente usa, portanto, pouca quantidade, uma meia colher, uma colher de chá de sal. E ele salga, né? Tudo. Meus irmãos, se eu pegar 1 quilo de sal e colocar dentro de 1 quilo de feijão, vai ficar bom? Sal demais também, não é isso? É na medida. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz que nós temos que ser sal. Mas o interessante é que um pouco sal, ele modifica o sabor de uma grande quantidade.
Não é isso? Um pouquinho de sal modifica o sabor de uma grande quantidade. Um pouquinho de crente tinha que modificar então uma grande quantidade da sociedade. Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? O Brasil hoje parece que tem parece que já está quase 210, né? Milhões de habitantes. Vamos colocar 200 milhões de habitantes. Estima-se pelo IBGE, sabe quantos são evangélicos? Irmãos, têm ideia? 10 mil evangélicos? O Brasil tem 200 milhões de habitantes e nós temos um quarto da população quase de evangélicos, quase 50 milhões. Vamos aqui agora, só para você ter ideia da proporção. Imagina 1 quilo de feijão. Imagine se eu colocasse 250 gramas, um quarto de 1 quilo de sal, em 1 quilo de feijão. Eu tenho certeza que ia ficar bastante salgado, não ia? Nós somos mais ou menos isso no Brasil. A violência está aumentando, embora que com o novo governo diminuiu um pouquinho, mas nós vivemos num país violento. Doenças, prostituição, drogas, homossexualismo e tantos pecados, pedofilia, estupros, assassinatos, ódio, briga de trânsito, roubo, corrupção. Tem uma outra pesquisa que dizem que além dos 50 milhões de evangélicos que o Brasil tem, o Brasil deve ter provavelmente entre 30 a 40 milhões de desviados. Vamos pegar 30, vou jogar para baixo, 30. 50 milhões de crentes com 30 milhões de desviados, então nós podemos dizer que tem 80 milhões de pessoas que em tese conhecem o Evangelho. Estou certo no meu cálculo? De 200 milhões, 80, sobra 120. E aí? Eu pergunto, que sal da terra a igreja brasileira tem sido? Qual a diferença que esse sal aqui tem feito nesta grande panelada aqui chamada Milton Pereira? Você que é sal, qual a diferença que você tem feito na sua sala de aula, no seu local de trabalho? Você que é sal, qual a diferença qual tem sido o sabor que você tem gerado no meio da sua família? Se nós formos honestos, a resposta para essa minha pergunta é nenhum. Pelo contrário, parece que a sociedade é que nos está dando sabor, porque parece que eu e você parecemos mais com o mundo do que com Jesus. E lembre que em tese, cristão significaria, em tese, a ideia é aquele que se parece com Cristo, aquele que imita a Cristo. Nós temos parecido mais com o mundo, irmãos, do que com Jesus. Eu não sei para você, mas isso me preocupa. Sabe por que me preocupa? Mais uma vez, eu reitero, Jesus voltará. Jesus vem. Segunda posição, que é a voz do Senhor dos Orientes. Primeira posição, servo. Nós vimos João como servo, vimos o significado da palavra servo, vimos que a igreja tem que ser servo de Jesus e vimos que o crente tem que ser um servo de Jesus. A segunda posição é o verso 9. O verso 9 diz, eu João, o quê? Pode ler aí, irmão. Eu João o quê? Verso 9. Eu João, como irmão. João disse que ele é irmão de quem? De vocês, de nós, dos crentes. João, portanto, nos mostra que o cristão também, ele não é alguém que vive sozinho, isolado. O cristão faz parte de uma irmandade. E essa irmandade nós chamamos de quê? Como é o nome da comunidade dos salvos? Como? Pode falar. Igreja. A igreja é a união dos irmãos. A igreja significa o quê? A palavra eclesia, que vem a palavra igreja, significa assembleia, reunião, ajuntamento. Quando nos reunimos, nós somos, portanto, a igreja. A irmandade, a união dos irmãos faz com que tenhamos a igreja.
Irmão também pode significar companheiro. Qual deve ser a atitude de um companheiro? O companheiro serve para quê? Para ajudar. O que mais? Vamos lá, irmão. Pode falar. O que mais? O companheiro, qual a outra função de um companheiro? Amar. O que mais? Orar. A gente falou ajudar, não foi? Amar, orar. Que tal? Aconselhar. Que tal ser um ombro amigo? Alguém que estende a mão? Alguém que se preocupa? O companheiro faz tudo isso. Alguém que compartilha das mesmas ideias. Tanto que os comunistas se chamam como? Camarada companheiro, né? Porque eles têm as mesmas ideias. Mas a palavra irmão também pode significar membro de família. De que família? A família da fé. O interessante é que o autor dos Hebreus diz que há muitos, naquele tempo já, que estavam deixando a comunhão, estavam deixando a congregação, estavam deixando a família da fé. O autor dos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, tem crente que está dizendo o seguinte: hoje eu não vou para o culto. Eu não vou para o culto, sabe por quê? É porque eu não quero. Mas eu vou dizer, se alguém perguntar, que eu estava o quê? Cansado, doente, estava o quê? Ocupado. Mas eu não quero. Eu não quero. Mas eu vou inventar uma desculpa para me sair. Porque é chato, né? Já pensou? Pessoal, por que você não foi para o culto hoje? Né? Irmãos, João se apresenta aqui como irmão. E eu acho interessante, por quê? João se apresenta como servo e seguido como irmão. João era o apóstolo, era o último apóstolo. Eu pergunto, na terra naquele momento, qual era a maior autoridade da igreja entre os homens naquele momento? Quem? João, porque João, ele é o último apóstolo, aquele que foi comissionado por Jesus. Mas João, ele fica assim: olha, você tem que me obedecer, viu? Ele fica se exaltando: eu sou o último apóstolo. Não, ele chama de servo e depois diz que ele é irmão nosso. Tem muita gente que fica querendo se exaltar. Tem gente que, porque eu sou pastor, viu? O pastor, agora não é mais pastor não, né? Eu sou apóstolo, sou bispo, tá certo? Patriarca, pregador fulano. As pessoas se exaltam. João poderia se exaltar, mas ele não fez. Ele disse que ele era servo e ele disse que era irmão. Interessante, o irmão, ele é alguém que, se você for observar, vamos lá, quem tem muitos filhos? Quem tem mais de um aí sabe. Em tese, o irmão, você tem lá 5 filhos, nenhum é melhor que o outro. Tanto que o amor do pai e da mãe tem que ser o quê? Igual para todos, não é isso? Todos, diante dos olhos do pai e da mãe, são iguais, são irmãos. Só que tem muito crente que ele quer se achar melhor do que o outro, na própria igreja. Sou melhor que vocês, não? Porque eu faço isso, porque eu prego, porque eu oro mais, não sei o quê. João não fez isso. Ele se coloca no mesmo ponto, no mesmo patamar dos demais. Sabe por quê? O sangue que Jesus, a quantidade de sangue que Jesus derramou por você, ele também derramou por mim, derramou por o irmão que está do seu lado, derramou pelo mundo. Ninguém aqui é melhor. Todos precisam de Deus. A igreja precisa entender que ela tem que ser como uma irmã. Lembra do que eu falei de companheiro? Quando o irmão está passando dificuldade, uma luta, nós temos que nos ajudar. Primeiro em quê? Em oração, aconselhar, ir atrás, ajudar. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Tanto que Jesus falou: é bom que ande dois. O próprio Jesus falou, porque se um cair, o que é que o outro faz? Levanta. Só que talvez tem gente caindo e a gente não tem sido companheiro, não tem sido irmão, a gente não tem procurado levantar. É diferente de alguém que diz assim: olha, irmão, eu quero ficar caído. Não, se a pessoa quer, mas tem gente que está precisando de ajuda, e que se você estender a mão, ela vai receber, ela vai aceitar. Meus irmãos, a igreja precisa entender que nós vamos ajudar uns aos outros, quer no sentido financeiro, quer no sentido material, quer na oração, quer no espiritual, mas acima de tudo, nos ajudar a irmos para o céu. E por último, eu quero destacar o crente como irmão. Alguém que é irmão, que tem irmão,
Principalmente aqueles que foram criados com irmãos muito próximos. Às vezes você cria filho, né? Mas às vezes há uma distância, às vezes por causa até da idade, né? Às vezes tem um filho que tem uma diferença de 10 anos de idade, então assim. Mas aquele camarada que é a escadinha, né? O camarada nasceu esse ano, o outro nasceu, então são muito próximos, cresceram juntos, brigaram, né? Dividiram o mesmo brinquedo, aquela coisa. Alguém que viveu essa experiência sabe que quando tem um irmão que está passando dificuldade, aquele irmão ali, ele está preocupado. Olha, meu irmão está doente, meu irmão está passando por isso. Às vezes até na escola acontece, né? De ele arrumar uma briga e você ir atrás e participar da briga. Você não tem nada a ver com a história, mas você vai, porque é seu irmão. E você vai, não, com meu irmão não. Quem pode brigar com ele sou eu, não é você não. Porque você está preocupado. O crente precisa entender a mesma coisa. Meu irmão, vamos parar de fazer patoquinha para ficar falando mal do outro irmão. Você viu o irmão fulano? Você viu o irmão fulano? Eu sei, irmão, tem irmão que está com a vida toda troncha. Mas vamos parar de fazer aquela patota para fofocar. E vamos fazer uma patota para outra coisa? Para orar, para nos preocupar. Porque eu tenho certeza que se nós clamarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se um justo orando o Senhor pode curar alguém, imagina, se nós orarmos juntos em favor da vida de alguém que está caído na fé, Deus tem poder de levantar? Tem. Agora, para isso eu preciso entender que eu tenho que ser um irmão. E ser um irmão é o segundo mandamento. Ser servo, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E ser um irmão é o segundo mandamento. Qual é o segundo? João Paulo, eu preciso te amar como se eu amasse a mim mesmo. Você precisa amar o irmão José como você se ama. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Eu preciso me preocupar com você como se eu estivesse preocupado com um problema meu. Se nós fizermos isso, meus irmãos, nós vamos ver que nós vamos andar mais unidos. Nós vamos andar mais preocupados. Eu pergunto, vai ter algum benefício? Vai. Vai ter a comunhão, vai ter a bênção do Senhor, vai ter a restauração, vai ter o favor de Deus. E por último, juntos ouviremos o toque da última trombeta. Quando o Senhor vier, nós vamos estar juntos, preparados para irmos para o novo céu e a nova terra. Finalizo dizendo isso: você precisa ser irmão, você precisa ser servo, você precisa ser da família de Deus, você precisa ser um servo de Deus, porque assim nós estaremos prontos e preparados para aquele grande dia, o dia que Jesus vai voltar. Amém?